Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um tema que está sendo muito debatido no Brasil e que tem uma importância primordial para todos os brasileiros. O primeiro ponto é que o governo do Brasil está precisando cortar gastos. Ele teve um gasto desmedido desde o início do governo Lula e agora está se vendo obrigado a realizar esse corte de gasto. Vamos ver aqui se de fato esse remédio aplicado pelo ministro da Economia Haddad é de fato eficaz e suficiente para a realidade atual do Brasil. O primeiro ponto que iremos abordar é exatamente os cortes e o direcionamento que o ministro Haddad está dando. O primeiro ponto é que ele está tentando restringir o aumento do salário mínimo. Isso na prática vai afetar a população mais pobre, a população que vive de salário mínimo e também os beneficiários do INSS, recebedor de apenas um salário mínimo. Isso daí vai fazer com que o pessoal, o trabalhador padrão que recebe um salário mínimo, perca poder de compra. Ele deixa vinculado o reajuste ao limite da inflação, mas ele bota um freio agora a 2% ao ano acima dos índices inflacionários. Aí para ficar bem claro é o que? Vamos supor que o salário mínimo tem um aumento de 12%. Significa que na prática esses 12% daí, esse aumento que teve, é o aumento que está compensando a inflação, mas no limite máximo de 12,5%. Aí na prática, a pessoa não teve um aumento de 10%, e sim uma reposição da inflação do governo Lula, que inclusive está alto, e o ministro não está conseguindo bater a meta do arcabouço. Aí isso aí resultaria num aumento grande do salário mínimo. E seria de fato justo. Mas como o governo ele não está com dinheiro para efetuar esse pagamento, está utilizando desses caminhos para tentar fechar a conta. Infelizmente não é o caminho mais justo. O outro ponto foi do imposto de renda. Essa isenção do imposto de renda era uma campanha do governo Lula, que muita gente desacreditava, principalmente pelo fato da renda mensal do trabalhador brasileiro não da maior parte não receber mais de 5 mil reais mensais. Uma vez que o governo Lula ele está dando a isenção, não é agora essa isenção, não vai ser aplicado já em 2025, referente ao ano 2024, que o imposto de renda a pessoa declara no ano seguinte o que gastou no ano anterior. Aí não vai ser feito agora. Ele colocou esse limitador daí para começar a valer a partir de 2026. Mas mesmo assim, esse impacto financeiro será alto. E a Receita Federal ela conta com o pagamento dessa grande parcela da população, e podemos dizer que gira mais ou menos a classe média isso, ou a classe média baixa, R$ 1.000, ele é um grande pagador de imposto. Uma vez anunciando este valor de imposto de renda, o governo ele vai ter de procurar recurso em outro local. Aí a saída de Haddad foi exatamente taxar os super ricos. O grande problema disso tudo é o simples fato que uma pessoa que recebe acima de 50 mil reais é uma pessoa bem instruída. Ela tranquilamente, se ela não for servidora pública ou quem sabe um funcionário do alto escalão de alguma empresa multinacional, ela tem plena condição de levar seu dinheiro para outro país e que não pague tanto imposto, e fazendo com que essa medida do governo não seja eficiente. Lembrando que os grandes funcionários das multinacionais, bancos, tudo, raramente são CLT. Eles são CNPJ, ele abre um CNPJ dele e a instituição efetua o pagamento diretamente nesse CNPJ. Inclusive fazendo com que, caso o banco queira demitir esse contratado, ele não pague nem verba rescisória, já que se trata de contrato civil e não contrato trabalhista. Aí essa taxação daí em cima dos 50 mil reais vai pegar essa parcela de pessoas altamente instruídas e que pode tranquilamente
se dá o luxo de falar que não quer pagar esse imposto. Eu vou começar a falar que tenho residência em um país X e faça com que eu pague meus impostos. Tranquilamente pode fazer isso. Ou a pessoa altamente qualificada pode desistir do Brasil e se mudar para um país que seja mais vantajoso para ele financeiramente. Isso é plenamente possível. Outro ponto é o seguinte: esse limite de 50 mil reais é um limite, digamos assim, muito próximo do teto do STF. Por que eu estou dando esse alerta? Quem fica muito perto do teto do STF são os servidores do alto escalão. E o governo Lula, ele vai ter dificuldade de dar limitação para funcionário público do alto escalão. São pessoas mais instruídas e com influência no governo e com sindicato forte. Eu acredito que essa medida do governo daí vai, inclusive, mexer com o poder judiciário, os juízes, os integrantes do Ministério Público e afins, que são considerados funcionários públicos do alto escalão. E, logicamente, se ele der uma medida que prejudique o servidor desse nível daí, vai ter um grande volume de ações trabalhistas no judiciário e vai ser muito complicado um juiz decidir contra esse tipo de ação, já que ele vai ter empatia e vai falar, inclusive eu estou vinculado a isso. Eu vou entrar com ação para não ser prejudicado. Aí para ter uma sentença judicial desfavorável a um servidor público do alto escalão será mais difícil. Inclusive vai ser uma medida tomada pelo governo Lula e pode se virar contra ele mesmo. Aí, isso daí é algo que o ministro Haddad ele tem que estar muito atento. Não significa que essa renúncia que ele está fazendo de cobrar de pessoas que recebem até 5 mil reais, ele vai conseguir esse dinheiro dos super ricos. É um público, um nicho muito bem instruído e, via de regra, não gosta de pagar imposto. E sabe os caminhos para não pagar imposto. Coisa se a gente estivesse falando um trabalhador que ganha 5 mil, trabalha numa empresa pequena, médio porte, até que, quem saiba, é um multinacional, mas que não tem essa instrução toda do ordenamento jurídico. Mas uma pessoa que ganha 50 mil reais, ele pode tranquilamente contratar um advogado ou uma assessoria jurídica competente e falar: eu não quero pagar imposto. O plano vai ser não pagar imposto, eu quero que você mostre os caminhos. E certamente esses caminhos irão aparecer para ele. E o governo não vai conseguir arrecadar conforme ele está dizendo. Por isso também que teve uma reação ruim no mercado de investimentos. Tá sendo um plano muito, digamos assim, aberto e não mostra caminhos de fato como ele vai conseguir efetivar isso. Tirando o fato também que o Congresso, ele inclui esses servidores e ganha uma boa parcela e muitos empresas são vinculadas a esse tipo de situação e não vai aceitar essa medida. Isso daí corre um sério risco de não ter aprovação no Congresso e ser uma medida, digamos assim, fracassada do governo. Eu só imagino também a possibilidade do fato de passar a isenção de 5 mil reais que o Haddad propôs e não passar essa taxação do super rico. Se passar a isenção e não passar a taxação do super rico, o governo, na verdade, vai aumentar o déficit fiscal dele. O que seria uma solução vai se tornar um problema maior. O outro ponto também que o Haddad ele abordou foi exatamente no abono salarial. Esse abono salarial daí, ele é pago para pessoas CLT ou servidores públicos que recebem até 2 salários mínimos. Isso daí seria como um 14º salário. Com a finalidade disso, na prática, é para uma pessoa que não ganha tão bem ter uma ajuda do governo para complementar a renda. Aí todo ano tem esse pagamento do governo. É uma atitude que já é feita há vários anos e ajuda bastante a população. Outro ponto que assim eu questiono é o fato do governo ele tá batendo muito na baixa renda. Esse daqui da baixa renda, de fato, ele vai perder. Não tem como ele fugir, já que é tudo registrado, carteira assinada, e é o governo que paga. Simplesmente está dizendo agora que não vai pagar para pessoas que ganham até 2 salários mínimos, vai diminuir para uma pessoa que ganha um salário mínimo
meio. Esse valor daí vai fazer com que uma grande parte da população não receba o valor de fato que era acostumado a receber. Aí isso daqui vai pegar o pessoal de baixa renda. Aí observe aqui, ó, esse valor será corrigido anualmente pela inflação até um salário mínimo e meio, quando passar a ficar estável. Ele vai baixar, não vai ser de vez, vai ser gradativamente. Aí vai ter essa redução. Uma pessoa que era acostumada a ter esse benefício não vai ter mais o valor que recebe, que continuar recebendo. O outro ponto também é que o governo, eu não sei o motivo, mas ele está focando muito nos militares. Eu não sei o cálculo que a Haddad fez, mas eu acredito que é extremamente, digamos assim, desaconselhável ele ficar batendo muitos militares. O Brasil ele já está vivendo uma instabilidade política e o ponto mais delicado do Brasil atualmente é exatamente essa área militar. E o governo ele está batendo exatamente nos militares que possuem benefícios típicos da carreira militar. Isso daí de fato vai desagradar essa categoria. Observe que ele está focando na redução de idade mínima, está focando também limitação de pensão, e por si só vai fazer com que o governo enfrente uma resistência no Congresso e perca uma boa parte do eleitorado. É uma categoria grande e que possui, digamos assim, uma boa força no Congresso Nacional. Aí, esse é outro ponto também que eu acredito que possa até passar, mas se passar, vai riscar muita imagem do governo e vai dar respaldo a muita narrativa contra o governo. Outro ponto também interessante que ele foca aqui é super salário. Eu já tinha dito dos super ricos, mas agora ele está focando nos super salários dos servidores públicos. Esse super salário do servidor público basicamente é o quê? Ele vai atacar juiz, Ministério Público, auditor, dentre outros que recebem um bom valor. É uma categoria pequena, sim, de fato, são categorias pequenas, mas que possuem um grande poder nas mãos. E são servidores que de fato têm uma instrução muito boa. E eu não acredito que o governo Lula ele vai conseguir efetivar corte de servidor do super salário. Se ele fizer, vai ter alguma interpretação do STF que vai ajeitar, ajudar o servidor público nesse sentido. Aí na prática, isso é um ponto muito, digamos assim, que eu não acredito que ele vai conseguir essa limitação. Aí, passando para a próxima parte, é exatamente emendas parlamentares. Os, con- os congressistas, deputados, senadores, ninguém vai querer mexer nessa emenda parlamentar. De fato, eles podem até dizer que vão colaborar para o orçamento da União e tudo mais. Em compensação, por baixo dos panos, fora da mídia, isso aí vai ter uma grande resistência. Ninguém vai querer perder as emendas para ajudar no orçamento fiscal. Principalmente já estavam acostumados a receber esse valor. E o motivo do descontrole não foi não teve origem nas emendas em si parlamentares, e sim os gastos desmedidos do governo. Observe o que essas emendas, o governo ele está também querendo fazer a redução, mas também está querendo meter a mão no local que o Congresso tem de gastar essa emenda. Seria até uma intervenção no próprio Congresso, na minha opinião. Eu sei que a saúde é um ponto importante, saúde pública, mas já existe orçamento para isso. E o governo ele não pode impor uma medida dessa daí sem diálogo, já contar com isso. Observe o que ele aqui não está falando igual em corte, ele está falando em destinação, que são coisas diferentes. Ele está querendo dizer o que o candidato do partido PT agora ele tem de pegar esse dinheiro das emendas dele e 50% ser para a saúde. Algo que em si é sempre bem-vindo para a saúde, mas não significa ser o interesse do parlamentar. Isso daí, de fato, não é uma medida que vai ter efetividade na redução do déficit fiscal, já que na prática ele está se intrometendo
na destinação dessa emenda e não necessariamente na redução. Aí ele só bota a limitação que pode crescer apenas 2,5 acima da inflação. Significa que vai ter crescimento, não vai ter corte. Aí o objetivo principal de corte de gasto não foi atendido aqui também. Aqui, novos benefícios fiscais com relação ao déficit primário. Significa o quê? O governo em 2024 vai ter déficit. Isso é ponto pacífico. 2025 tem uma grande possibilidade. E 2026, período de eleição, é muito improvável que o governo ele deseje ter gasto, conter gastos no ano eleitoral. Isso aí eu não acredito. Resultando numa perda de benefícios para empresas se instalarem no Brasil e as que já estão instaladas no Brasil de permanecer. Isso em si pode, no curto prazo, gerar demissão. Isso aí vai ser péssimo para o Brasil. E na prática, o que? Não é corte de gasto isso. Um corte de gasto que resulte em demissão, em prejuízo ao empresário em si, que emprega, que investe no Brasil, que faz o Brasil crescer, isso não é economia. Isso daí é prejuízo para o Brasil. Ele pode ver o que? Eu não paguei o benefício de tanto. Ao empresário ter a empresa. O valor do imposto do governo em si vai cair. Uma vez caindo, não tem nem como mais arrecadar. Isso aí vai ser algo muito complicado para o governo. Ele tem um benefício imediato, que no caso é o não pagamento desse benefício, mas o imediato que vem depois vai ser exatamente a empresa fechar ou a empresa começar a demitir e reduzir seu quadro funcionário. Vai fazer com que ele se torne mais impopular e o dinheiro não gire e a economia também não gire. Um ponto também muito importante que eu tenho a dizer a vocês é exatamente o que o governo Lula ele não está enfrentando pandemia e o dólar em si ele já está mais caro e mais alto que na própria pandemia. Isso é um absurdo. É como o Brasil estivesse vivendo uma pandemia mais séria que a Covid-19 e o governo não está sabendo administrar, está gastando cada vez mais e a economia não está deslanchando. O governo ele tem é, um posicionamento de gastar muito e muito mal. Isso em si está afetando toda a economia. E o governo ele não tem humildade de reconhecer esse gasto desmedido e reduzir o tamanho dele. O correto não é tirar dinheiro do servidor público, não é tirar dinheiro das empresas, e sim reduzir os gastos dos programas do governo que de fato muitos estão sendo desperdiçados e mal destinados. O governo Lula ele tem de pensar mais no Brasil e também tem uma melhor eficiência e efetividade no recurso público, algo que não está tendo. Até o presente momento, o que a gente vê é muito gasto de dinheiro público e pouco resultado. Isso daí tende a acabar. E infelizmente o governo Lula ele não está sabendo agir e está passando a imagem para o mercado e na prática ele está sendo amador com a gestão do recurso público. Isso é muito mal. O estrangeiro, o gringo, quando vem para o Brasil, ele vem para ganhar dinheiro. Ele vê que está sendo ameaçado a perder dinheiro. A primeira coisa é retirar o dinheiro que ele colocou no Brasil. Isso daí já aconteceu, inclusive no anúncio desse pacote daí que ninguém está acreditando mais. Sendo assim, o que se espera na prática e todo mundo, todo brasileiro está no mesmo barco, é que essa medida seja eficiente. Mas os caminhos apresentados até agora são caminhos que não dão clareza e não são realizáveis conforme eles estão dizendo. Não foi uma medida que o mercado esperava e também que o povo brasileiro esperava. Ele tem de ter uma medida de fato que resolva, não uma medida que ele prejudique uma minoria, e no caso os beneficiários do BPC Loas, os trabalhadores, quem recebe o abono salarial. Ele está tirando o pobre para beneficiar o, a turma dele que tem uma série de benefícios no governo. Ele teria sim de começar a cortar cargo comissionado, ter uma reestruturação dos ministérios, ele não está fazendo isso. Ele está preferindo prejudicar o trabalhador, que isso é extremamente lamentável, com um partido como o PT, que tem origem exatamente no trabalhador, como o nome mesmo diz,
na BC Paulista, está fazendo isso com o trabalhador. Felizmente, ele está se perdendo no governo e, enfim, pode ser até prejudicial para o próprio Lula. Em 2026, ele chega extremamente desgastado e, assim, não ser um candidato viável. Há uma coisa também que estão dizendo muito é o que esse pacote de gastos pode promover o Haddad para a campanha 2026. Na prática, eu estou vendo, se ele não fizer a adaptação nesse pacote de gastos, pode ser o fim da carreira política dele, que ele vai ficar marcado por um plano de governo que prejudicou o Brasil e não resolveu a situação. E quando a crise econômica apertar, todo mundo só vai lembrar do culpado, do suposto culpado que só seria Haddad. Isso daí é muito perigoso. Por isso, e de fato, acredito que o governo ele vai lançar novas medidas, essas aí não serão efetivas, e ele vai ter de corrigir o rumo da economia. Se não corrigir esse rumo da economia, o governo Lula está correndo sério risco, de fato, de perder a eleição de 2026. E em algo mais extremo, que eu não acredito, até um possível impeachment diante do aumento da direita e da oposição no Brasil. Muito obrigado a todos. Eu peço que vocês comentem também aqui embaixo sobre um assunto relevante que vocês acham para eu lançar os próximos vídeos. Peço que se inscreva, dê o like e comente. Muito obrigado a todos.